Fala galera, bem-vindo ao Tal Quântico. Olá, fala galera, tudo bem? Aqui é o Eu Marco, sou o Rafael. Matheus, Rafael, e aí? Bel. Bom, galera, então já vou pedir para comentar, compartilhar, curtir aí o nosso canal, seguir a gente, assinar o sininho também, poder ajudar nosso canal a crescer. A gente está sempre se incentivando aqui a criar novos conteúdos. Então esperamos aí que vocês estejam apreciando o nosso trabalho e que nós possamos aí também continuar com outras ideias que vocês possam compartilhar com a gente, né? E aí eu não sei se eu passo a bola, se eu começo hoje. O que você acha, Vou Marco? começar, Matheus? pode começar. Então, a gente está sempre aqui elaborando assuntos, fica uma hora antes de começar o vídeo e uma hora depois, porque essa turma aqui não para de falar, sabe? Assim, só É um verdade. assunto atrás do outro, né? E aí a gente está tentando trazer alguma coisa nova, né? Eu quis falar com ele sobre catarse, que é uma limpeza emocional da qual normalmente a gente demora muito para fazer, né? Aquele acúmulo de energia que fica quando a gente é criança, né, de vários traumas que aconteceram, eu entendo que eles possam ser trabalhados quando a gente muda de consciência, né? Eles podem ser transmutados quando a gente muda de consciência. Então aquilo já mexe em todos os níveis, mental, emocional, e você não precisa fazer uma catarse, né? Não seria necessário, minha visão hoje. Mas nós seres humanos, né, temos um ego muito legal, assim, um grande amigo nosso, que meio que enjaula essa energia assim e não deixa aquela energia escapar. Então a catarse, ela, para mim hoje, ela é aquele momento que assim, ó, você não vai liberar essa energia, não quer, né, através de uma transmutação mais positiva mudar, então a catarse vem. Aí assim, a pessoa chora, né, estribucha no chão, grita, né, dá uns excessos assim, faz várias coisas que vai fazer ela liberar aquela energia para poder limpar, né? Limpar essa consciência, porque assim, é muito difícil, realmente, dentro da nossa sociedade, isso está bem complicado, que a gente não aprendeu a soltar, né? Não aprendeu a liberar isso, porque é meio que proibido, né? Você não é o filho bonzinho se você não liberar essa energia. Aí, se você ficar com raiva, que menino feio, né? Tá com raiva, né? Menino não chora, né? Então, quer dizer, são sentimentos reprimidos, desejos, sensações, vontades reprimidas, e isso fica lá parecendo um dragãozinho, eu vou chamar assim, um dragãozinho no castelo preso, assim, pronto para viver, mas não consegue ainda. Então, a catarse, ela vem de uma provocação, acho que mais externa, para te fazer liberar essa energia, né? Às vezes, a pessoa perde um emprego, perde um casamento, né? Perde um ente familiar, tem um acidente, né? Às vezes um acidente também de carro, de moto, alguma coisa que faça ela ter essa ruptura na consciência emocional dela, e ela fala, agora eu posso chorar, né? Agora eu vou fazer o quê, né? Já chegou no limite, né, da sombra, né? Acho que a pessoa fica tão pressionada em cima da sombra que aquilo se transforma numa ruptura, né? Que na verdade só está tentando fazer liberar toda essa energia que já estava aprisionada lá, né? Às vezes eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente acha que o estopim é o próprio motivo, né? Tipo, o acidente de moto, a família, alguém ter falecido, alguma coisa, mas na verdade nem é, né? É aquilo que já está lá dentro e que só arranjou essa desculpa, mais uma, para dessa vez vir à tona, né? Aí foi assim um dos casos que eu quis trazer para as pessoas poderem pensar sobre isso, né? Em vez de ter que sofrer dentro de uma catarse, dentro de alguma ação externa para te provocar a liberar essa energia, porque realmente, às vezes a gente tem essa dificuldade de liberar ela, e a ação externa vem do universo, né, do fluxo mesmo da vida para poder liberar. Talvez a gente encontre formas mais conscientes de liberar sem precisar sofrer tanto, né? Então, eu vou passar aí a bola para os meninos agora para a gente continuar elaborando isso aí. E aí, com vocês? E eu achei interessante isso daí que o Rafa falou, um exemplo vários exemplos aí, né? Vamos supor, o pessoal bate o carro, ela acha que aconteceu, ou o outro que causou aquele acidente, mas na verdade não é. Se você pegar em termos de eletromagnetismo, já ouvi algumas pessoas dizendo que acabou o karma, né? Então acabou o eletromagnetismo, né? Porque o karma e o eletromagnetismo é a mesma coisa. Na verdade são nomes diferentes para falar da mesma coisa. E aí a pessoa fala, não, acabou o karma.
Só vai saber se acabou realmente quando você chegar no nível de complexidade de consciência búdica, né? E essa questão que o Rafa falou, todos essas características que ele citou, nós vemos apenas como sintomas mesmo, né? Sintomas dessa limpeza energética que nós passamos nesse processo que nós chamamos de catarse. Se você gostaria de se aprofundar mais em relação a isso, é só pegar os livros do Jung e ler. Carl Gustav Jung, cara, fantástico, fala bastante sobre isso também. Mas essa questão aí da catarse, eu achei interessantíssimo isso que o Rafa falou. Porque a pessoa começa a reter, não deixa a energia, aquela energia antimatéria, né, sair, coloca ela na luz e elabora aquela energia. Isso daí vai tanto causando coisas no seu mundo externo, no seu dia a dia, alguma pessoa que vem, te fecha no trânsito, ou alguém que quer brigar com você, ou você perde o emprego. E uma das coisas que nós mais temos visto também são pessoas ficarem doentes, né? Porque é uma forma da pessoa, a pessoa aceita isso. Em um outro plano de consciência, ela aceita passar por essa catarse dessa forma. Só que quando a doença chega nela, aí o que ela começa a resmungar, começa a praguejar, por que foi acontecer isso comigo? Deus não me ama. Já começa a arrumar um bode expiatório para poder colocar a culpa, né? Se ela tivesse sido ensinada sobre isso, se ela tivesse buscado a informação de que todos viemos aqui para aprender algo e para ganhar mais complexidade de consciência, expandir tudo isso daí, ela ia entender que isso daí é um processo de limpeza energética, né, que a Terra também está passando por esse processo e em breve, não sabemos quando, né, a Terra se tornará um planeta de regeneração, assim como os seres que habitam ela também. Não, mas a pessoa decidiu, ela escolheu passar por isso, né? Seja consciente ou inconsciente, foi escolha própria. Ou seja, cada um escolheu. O Marcos escolheu passar por isso aqui, Rafael escolheu passar por isso, o Mateus escolheu passar por isso. A questão é, quanto mais você busca a questão do conhecimento, vamos chamar de metafísico, né, que não é passado nas instituições de ensino, você começa a entender melhor como funciona a vida, que é o que o Rafa gosta de falar, a filosofia da vida, né? Então, você começa a entender melhor como funciona, você começa a entender melhor essa questão da catarse. E eu acho interessante a questão de ter o bom sofrimento e o mau sofrimento, né? Porque dor, cara, todo mundo vai passar por dor. Uma criança brincando, bate o dedinho em algum lugar, rala o joelho, vai doer. Isso, você já passou por isso. Vai doer de qualquer forma. E aí a questão do bom sofrimento e do mau sofrimento é você que vai, depende de acordo com a forma que você vai enxergar aquela situação que você está passando, né? Porque se você enxergar aquilo como uma coisa ruim, isso só acontece comigo, porque eu não mereço isso, né? Às vezes vamos supor que você é uma pessoa que faz o bem, ajuda todas as pessoas, mas acaba recebendo algo não positivo, né? Em troca de uma pessoa que você ajudou. Porque realmente quem faz o bem não espera receber o mal, né, em troca. Mas, cara, acontece. Isso daí acontece com todos, né? Por isso que é bom também não criar expectativas em nada, em ninguém. E essa questão da catarse, de você olhar a catarse como algo positivo, é mais deriva das suas crenças, né? Foram implantadas, igual o Rafa falou, na sua infância, na escola, pelos seus pais, pelos líderes religiosos, que é o que a gente vem falando nos vídeos também. Então, essa questão da catarse eu acho fantástica. Todos vamos passar por isso. Quando vai cessar? Não sabemos. O trabalho é de cada um. O trabalho é diário, é gradativo, é um pouquinho por dia ali, porque senão realmente eu acho que você não aguentaria vamos dizer, a pancada, né? Você pode limpar tudo de uma vez, mas será que você vai aguentar? Não aguenta, né, Matheus? Vou passar a palavra. A catarse, na verdade, ela vem por causa de ciclos e padrões que nós não conseguimos quebrar. E no meu caso, eu sempre tive muito medo de criança de ser sozinho.
devido ao padrão de família que eu vivia. E eu sempre queria estar perto de amiguinhos, ou fazer amigos, eu me apegava naquilo lá. Aí eu percebia que eu sempre estava fazendo, me doando demais para as pessoas. Então, eu acabava ajudando, eu acabava esquecendo mais de mim, e vivendo mais a vida da pessoa. Por quê? Por medo de estar sozinho. E quando eu não era mais útil, desde criança isso, eu percebia que eu era isolado de novo. E aquilo me afligia, porque eu entendia que eu só fiz o bem, que nem o Marco falou, né? A gente acaba falando, por que aquela pessoa não quer mais ficar perto de mim? Por que ela não gosta mais de mim? Aquilo me dava muita tristeza. Aí, mas em vez de eu tentar entender, o que eu fazia? Eu sofria, ia atrás de um outro grupo e fazia a mesma coisa. E só foi acarretando tristeza em cima de tristeza. O ciclo só ia se repetindo cada vez mais forte. E o que eu percebi? Qual que foi o que aconteceu comigo? Eu tenho depressão. E na depressão, acho que foi o último gritar da minha alma, da minha centelha, para me entender e buscar a espiritualidade, buscar o autoconhecimento de por que isso acontecia comigo. E era muito simples a resposta. Eu não me amava. Devido a coisas pejorativas que eu via no lar, um lar tóxico, um lar de briga, eu acabei não me amando, entendeu? Então, o que eu comecei a entender? Enquanto eu não me amar, esse ciclo não vai quebrar. E o que eu tive que enfrentar nesse processo todo, nessa catarse? Foi a solidão, né? De estar bem comigo mesmo. A partir do momento que eu enfrentei a solidão, que era o meu maior medo, e eu comecei a me amar, as pessoas começaram a chegar perto de mim. Eu não tinha mais preocupação também das pessoas se afastar de mim. Eu comecei a entender que tudo é cíclico. Pessoas vêm para a gente aprender algo, e a gente passa algo para essa pessoa, e depois se encerra. É lógico que tem almas afins que a gente perdura essa amizade, né? São amizades que vêm até de outras vidas, né? Que são um alicerce para a gente aqui, nesse buscar, né? Que é nessa dimensão, né? Porque sozinho também, toda hora, não dá, né? Mas no processo dessa catarse, a solitude. Solitude. Nossa, foi bom conversar, que nem com o Marco, com o Rafa ontem. Mas no dia posterior, eu estou feliz comigo mesmo, entendeu? E isso é fascinante. Então, a catarse ela vem para isso, para te mostrar algo que está fora do padrão, dentro de um ciclo que precisa ser quebrado. E a gente precisa acordar, né? Alguns demoram mais, uma vida, 2 vidas. E alguns já começam a entender, mais, né? ou até mais. Alguns já começam a entender, não, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar isso. Não dá mais. Então, quando chega no fundo do poço, chegou no fundo do poço, geralmente é quando a pessoa começa a buscar uma saída para isso, né? Se a pessoa não busca, por mais que ela fale que está doendo, enquanto ela não tomar uma atitude, é porque ainda não chegou no fundo do poço, né? Eu costumo dizer que eu cheguei no fundo do poço, não tinha como ir mais fundo. Só me restava sair do fundo do poço. Quer falar alguma coisa agora, Rafa? Eu achei bem interessante os exemplos de vocês, porque exatamente tem essa questão que nossa sociedade já é, a gente chegou aqui com isso, né? Ninguém nos ensinou a nos amar a nós mesmos e nem amar o próximo e ninguém nem amava a gente, né? Sabe assim? A pessoa não sabia se amar, não ensinou a amar você, sabe? Nossa, aquele círculo vicioso, né? Ninguém ensina ninguém a se amar, por quê? Se a pessoa está livre, ela é o amor, né? E aí eu já vou entrar numa outra questão um pouco mais. A gente já é o amor, Verdade. né? Só que tem essa questão de crença, até do paradigma, de que não somos isso. Não somos o próprio, né? Então, fica realmente igual chegar numa, às vezes, 30, 40 anos, a pessoa olhar para ela e falar, mas quem eu sou, né? O que eu sou? O que é isso que existe em mim? Que, assim, está buscando tanto fora, mas não consegue, na verdade, a alma está querendo expressar para fora, né? É porque tem essa questão do padrão da mental de que a sua alegria está lá fora, o seu amor está lá fora, tá tudo lá fora, né? E você está buscando para trazer para dentro. E na verdade o movimento a gente vai entendendo, né? Quando chega no fundo do poço, vai entendendo, quer dizer, que é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. E aí que a pessoa vai começar a perceber que é dela que sai todas essas emanações até de carência, né? Até de depressão, até de infelicidade. Que assim, a gente pode ver na sociedade, naturalmente, que tem gente que tem muito dinheiro e não é feliz. E tem gente que é financeiramente pobre, mas tem uma alma rica.
a pessoa tem bons amigos, tem uma vida feliz, ela tem uma boa família, assim, ela é a pessoa, né? Existe todo tipo de pessoa, mas a gente vai encontrar pessoas que, assim, têm uma vida humilde, mas a pessoa está sempre sorrindo, trata todo mundo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo com ela, ela vive uma vida espiritual e interna lindíssima, né? Que eu encontro isso com pessoas lá pelas faixas dos 70 anos, que, né, assim, já largou várias coisas da vida, né? Teve várias experiências e a pessoa está satisfeita com aquele pouco, aparentemente, externamente pouco, mas internamente para ela aquilo é riquíssimo. Não, eu tenho aqui meus netos crescendo, meus amigos, né? E eu faço o que eu gosto, não sei, às vezes é uma coisa, eu gosto de costurar e a pessoa é radiante com aquela vidinha assim, é, sem desejo, né? Vamos chamar assim, né? Que ela não tem aquele desejo imposto de que ela tem que ser melhor, de que ela tem que querer cobrir os outros, conquistar, dominar, disputar, né? Então ela tá assim, aquela existência simples, né? Natural, né? É só fazendo, ela tá fazendo só o papel da peça dela, né? Eu acho bem legal isso assim. Ela não está querendo fazer o jogo completo do quebra-cabeça, ela está querendo fazer a parte da peça dela. Eu sou essa peça, me cabe a fazer só essa pecinha aqui, ó. Então ela faz ali, ela trata bem os vizinhos, trata bem os filhos, faz a costura dela com amor e em volta dela a prosperidade, né, espiritual está ali em volta, né? E é que a nossa sociedade implanta isso, tipo assim, você nunca está satisfeito, você está sempre vazio, sempre que ir buscar de fora. Então a gente entra mesmo nessa fase do poço, para quem pelo menos busca, né? Entra na fase do poço assim e olha que esse acúmulo de energia, ele é coisas que foram colocadas, né? Principalmente por nós e uma ajuda do externo. A gente tem que colocar que teve uma ajuda do externo, não, né? Tem, né? Não teve como, o externo tem, a gente vai olhando a realidade, a gente não está sozinho, né? Não estamos sozinhos nem fisicamente, nem espiritualmente, então existe um grupo, existe um monte de coisa acontecendo e a gente vai ter que aprender a interagir com isso. E é só olhando para dentro e liberando esse monte de sombra, né, esse monte de energia densa, né, como o Marco falou, magnetizada negativamente, para poder olhar para um mundo diferente, olhar para uma vida diferente. Mas essa limpeza é necessária porque não tem como, né, assim, eu vou deixar até para vocês dar um nome para isso, né? Quando a gente está no fundo do poço e tem que olhar, sair da caverna, né? Já tem até umas mitologias que a gente conversa, né? Marco. Sim, eu achei interessante essa questão que vocês usaram aí do amor próprio, porque eu cheguei numa conclusão, assim, depois de alguns estudos, ainda estudo ainda bastante sobre isso, mas eu consegui entender que todas, vamos chamar assim, as mazelas emocionais, físicas, espirituais, né, que nós temos, tudo se resume à ausência do amor próprio, né? Porque quando você começa a passar por esses problemas aí, essas catarses, se você investigar a causa, não o sintoma, né? Que no caso, que é o exemplo que nós demos lá no começo, não o sintoma, se você investigar a causa, você vai ver que é uma falta de amor próprio, na verdade. Porque você não está se amando, né? Igual o exemplo que o Matheus deu. Se resume a isso. Era uma falta de amor próprio. Ele se doava mais, né? Não, não sabemos a crença que tinha embutida ali, mas ou pode ser que estava esperando algo de alguém, que é o exemplo que você deu, né? E quando ele não era retribuído da mesma forma, ele caía no poço. Então, imagina se ele se amasse. Hoje ele faz diferente, ele já se ama. Então, ele se doa e não está nem aí se a pessoa vai retribuir ou não. Então, você vê, ele continua fazendo o mesmo comportamento de se doar, mas com uma emoção diferente, com uma crença diferente. Ele se ama primeiro. E é o que nós falamos ontem também, né? Não tem como você dar amor se você não tiver amor dentro de si, se você não se amar. Como que você vai amar o próximo, né? Se você não se ama? É meio complicado você dar algo para alguém que você não tem dentro de si. E junto com essas questões, o que nós percebemos? Que tem a questão de soltar. Né? Por quê? Quando você começa a perceber que vê, aí é legal você ter consciência de
quando está ocorrendo uma catarse. Então, quais foram os exemplos que o Rafa deu? Bater o carro, uma doença, uma briga na família, perder o emprego, o casamento ir por água abaixo, inúmeros falir a empresa, né? Ou com inúmeros projetos aí que você teve e não deu certo, né? Vamos supor assim, pode ser uma catarse, né? Tem outras variáveis aí, temos que avaliar também. Mas você ter consciência da causa, não desse sintoma, ter consciência dessa causa que ocasionou essa catarse, você vai começar a entender. E como você vai adquirir isso? Por meio do autoconhecimento, né? O que é o que os filósofos lá atrás falavam já, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Nós falamos isso nos nossos primeiros vídeos, né, Rafa? Muito legal. Porque você vai ver que a busca, na verdade, é pelo autoconhecimento, né? Então você vai se conhecendo, você vai percebendo que onde você vai precisar fazer aquela limpeza, que nós chamamos de limpeza energética. Então às vezes você vai passar, aí você entra a questão do bom sofrimento e do mau sofrimento. Você já sabe onde vai limpar, já sabe como vai ocorrer. Então você vai passar por aquilo, cara, fluindo na onda, você vai estar no fluxo do tal ali. Você vai descer, vai subir, é uma onda, vai fazer assim, ó. E você vai tranquilo. Não vou falar para você que vai ser confortável, porque não é. Não existe. Não existe nada confortável. Se você acha, vai ser confortável, não. É para você sair da zona de conforto mesmo, porque aí você vai crescer. Então, quer ver um exemplo? Você pega uma sementinha, planta ela na terra. O que precisa acontecer com a sementinha? Ela precisa morrer ali. Ela vai ter que, não vai ser mais a sementinha. Para ela brotar e virar uma árvore ou uma planta, ela precisa morrer. E aquilo lá para ela é desconfortável. Um bebê, para ele chegar a experienciar a questão da vida nesse planeta ou em outro planeta, ele precisa fazer o quê? Sair do útero. O útero é um lugar cômodo, um lugar confortável ali. Tá? O bebê está ali quentinho, né? Eu já vi alguns estudos que as pessoas, os especialistas, eles simulam o barulho do bebê quando ele está no útero materno e ele consegue se acalmar. Eu achei muito interessante isso dele, porque para ele é confortável, mas se ele não tivesse saído lá, ele poderia morrer lá dentro. Ele tem um tempo de maturação lá dentro. E assim é para nós também aqui, né? Se você ficar no seu útero ou dentro da terra ali, não quiser morrer para poder viver, né? É um paradoxo maravilhoso isso daí. Você tem que morrer para poder viver. Você vai, Ô, cara, Marco, deixa eu, pode falar, deixa eu só Rafa. abrir um parêntese, que naturalmente nós éramos para crescer assim, né? O que a gente sempre está falando nesses vídeos é que tem uma informação que evita que nós aceitamos o crescimento, que é o que as pessoas Sim. precisam também entender que, assim, existem inúmeros fatores, existem, mas existe uma informação que evita que nós cresçamos com fluidez, com alegria, para poder, porque assim, a planta, você pode arrancar um galho, você pode arrancar ela nunca reclama, ela não grita, ela não chora, não esperneia, né? Ela fala, não quero crescer. Então, o exemplo que o Marco está dando é mais ou menos isso. Uma planta, ela cresce, se você deixar ela lá, bonitinha, regar, sol, ela cresce. Se arrancar ela do pé, ela não reclama, não faz nada. É o fluxo da vida. E nós, infelizmente, como seres humanos, temos alguns problemas a serem resolvidos. É, mas essa questão aí que você falou, né, que também é uma coisa que você falou alguns minutos atrás, tem outros seres, né, que fazem essa manipulação da massa, né, que é complicado citar, dar nome aos bois, né, mas nós podemos falar dessa forma, né, tem Uhum, uhum. seres, da mesma forma que você enxerga aqui no plano físico, você consegue enxergar que tem pessoas, seres humanos encarnados, né, dimensionalmente, eles têm a intenção de provocar, né, situações que vão prejudicar outras pessoas. Do outro lado, vamos dizer, do outro lado, também tem, entendeu? Só que esses seres que são invisíveis para a maioria das pessoas, como eles são invisíveis e a historinha que é contada é que eles não existem, então fica fácil para ele trabalhar sem que você perceba e sem você
pensar que foi obra de outro ser também. Lógico, se ele está fazendo isso para você, pode ser uma catarse que você permitiu a entrada dele, ou pode ser que ele está tentando atrapalhar o seu projeto de unificação, entendeu? Então, nós temos, por isso que é legal você buscar o autoconhecimento, buscar o conhecimento místico ali, né? Eu estou usando esse nome porque é um nome que vai dar aquele espanto, né? Você buscar aquele conhecimento místico, oculto, né? Na verdade, não tem nada de oculto. Se você buscar, você vai achar. Tem umas escrituras aí que falam, bater na porta e ela abre, né? Se busca, acha. Então, cara, é uma questão de você buscar. Quando você vai achar o pote de ouro no fim do arco-íris, não sei. Uma hora você acha. Todos nós achamos. Aquilo que você está buscando você também. É eletromagnetismo. Como vai chegar até você? Não sei. Quando? Também não sei. É igual, vou dar um exemplo. Mas você não tem certeza de nada. Não. A única certeza que eu tenho é da mudança. É só isso. Todo mundo está mudando. Hoje, eu sou o Marco, ele é o Matheus, ele é o Rafa. Amanhã pode ser outro, não entende, entendeu? Nós somos outro ser. É o mesmo corpo, mas é outro ser que está falando, tá? Um dia nós vamos entender melhor essa questão. Mas é isso que eu acho fantástico nessa questão. A questão do amor próprio. Quando nós começamos a nos amar de verdade mesmo, então você começa a aceitar mais essa questão da vida, né? Que é uma coisa que é falada, né? Aceitação. Não aceitar que você deve ficar numa linha miserável ali, né? Mas a aceitação das situações da vida. E você vai estudar, vai trabalhar e vai ajudar os demais também. Para quê? Para que você consiga crescer. Você vai crescer dentro disso daí. E você ter paciência. Por quê? Paciência nesse processo tem que ter. Olha, tem que ter uma paciência, igual o exemplo das escrituras lá. Tem que ter a paciência do Jó. Enorme. Por quê? Tem que ter paciência, cara. Porque nada vai acontecer assim, ó, do dia para a noite. Entendeu? Isso daí também é uma historinha. Pode acontecer? Pode, mas aí você vai ter que puxar para uma outra vertente, que a pessoa vai fazer uma manipulação energética, manipulação física, e depois vai ter uma consequência também, que não é uma consequência positiva para você. Entendeu? Então, por isso que é legal você estudar, ter paciência, ter perseverança e acompanhar o nosso canal, indicar para outras pessoas, né? Curtir, comentar ali. Ah, mas por que você falou que tem que ter paciência? Por que o Rafael falou sobre esses seres que nos atacam aí, que atrapalham, né? E como que o Matheus conseguiu superar tudo isso? É um processo, é gradativo, é dia após dia, não é verdade? Verdade. Falando da catarse, a gente estava falando que o Rafael falou do amor, né? Então, estava falando do gestar de uma criança, né? Que fica confortável aí no ventre da mãe, né? Mas demora esse processo, 9 meses de crescimento, né? As células vão se multiplicando, né? Vão virando membros. Só que chega uma hora que o crescimento para ali dentro. A própria vida, que eu chamo de amor, né? Que é o amor é vida, é flui, trata de empurrar a criança dali. Começa a vir a contração, começa a vir a contração do útero da mãe, a bolsa se rompe, é doloroso para a mãe, é doloroso para o filho, mas é aquilo que vai dar crescimento para ambos. Por quê? Porque daí vai ter a troca de conhecimento, a criança vai começar a evoluir, a mãe vai ter que aprender a maternar, a se doar. Talvez ela não se doasse para ninguém, mas aí com o filho ela vai ter que aprender a se doar mais para a criança que vai se necessitar naquele momento. Então, eu costumo dizer que, na verdade, tem catarse que vem porque foi padrão injetado. E tem catarse que vem por zona de conforto. Aí, minha vida está cômoda, tá bom assim. Aí para a evolução, para de a consciência começar a expandir. Aí o que acontece? Vem uma coisa que, aos seus olhos, vai ser prejudicial, perde o serviço. Né? O que acontece? Você vai ter que se virar, vai ter que buscar, você vai, por que eu perdi o serviço? Minha vida estava tão gostosa. Ou seja, alguma coisa vai te revirar do avesso para você buscar entender, porque na verdade é a vida te impulsionando o crescimento mais uma vez, porque você estava cômodo. Assim como faz com uma criança, né? E o mesmo amor que também faz a gente crescer, a gente acaba ficando egoísta também no crescimento. É o mesmo amor que está fazendo nossas raízes se aprofundar, está fazendo nossos galhos crescer, mas também está crescendo meio torto. Vai prejudicar uma outra árvore, que é um irmãozinho nosso, que está vindo do lado. O mesmo amor causa outra catarse, pó do galinho. Para
você crescer certinho. Tipo, você tem que crescer, mas você não pode prejudicar seu irmãozinho. Então, tem vários níveis de catarse, né? Alguns são por crenças que são injetadas, te traumatiza e você não consegue se aceitar. E outras é porque você se sente o cara, entendeu? Você não tem amor por ninguém, você não tem empatia por ninguém, o universo vai lá, te poda, corta aquilo lá, te faz passar por essa catarse, para você sentir a situação daquele irmãozinho. Para daí, quando você entrar na outra situação, você ter uma consciência mais ampla para poder ajudar aquele irmãozinho. Eu passei por isso, entendeu? Eu sei o que está lá embaixo, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente nunca estagnar. Porque se a gente entrar na zona de conforto, a vida vai te impulsionar a crescer, vai vir a catarse, meu irmão. E quando vinha a catarse também, quando a gente acordou, despertou porque está vindo, é que nem o Marco e o Rafa falam do tal, né? A gente está falando do tal. A gente entende aquela onda vindo, aquela situação, é que nem o Marco falou, não é que a gente não vai sentir, né? Ninguém de ferro, mas a gente passa a ser observador daquela situação. A gente já não é mais personagem, a gente não afeta mais tanto. É como se fosse um teste da vida para ver se a gente entender a lição. Já não acontece mais como antes. Então, tudo é uma questão de consciência para crescimento. É assim, e você passando por esse processo, você vai poder ajudar outra pessoa que está passando por esse processo. Assim como o Rafa passou, o Marco passou, eu passei, agora estamos dividindo com vocês, que é possível, né, sair dessa se você está passando por um processo ruim na sua vida e você não consegue entender, sabe que tem um porquê. Basta você falar o que está causando isso, qual que é a causa desses sintomas, né? Então tem que não adianta se remediar um paliativo ali. Aí acaba tomando remédio de tarja preta, diazepam, clonazepam, acaba indo no psiquiatra, só que não vai na causa, que é o que vai sarar você, né? E o que acontece? Você fica ali um zumbi, né? Sem reação. Então, vai na causa, vai doer. Cutuca a ferida ali, de onde que surgiu esse machucado? Porque começou a ocasionar essa doença, que você vai entender o padrão, desde criança, os padrões que estão fazendo você sofrer aquilo. E por mais que você tente sabotar, não adianta. O padrão vai acontecer de novo para você tentar, para você ir na causa. É para você entender o que está gerando essa catarse. Catarse, sofrimento, essas coisas vêm só para o nosso crescimento. Mas enquanto o ser humano não conseguir entender, ele não vai conseguir se curar. E muitos acabam levando isso daí para outra vida, né? Acaba deixando essa vida para outra vida. E esse vídeo aqui para vocês é para vocês entenderem que dá para sarar nessa vida. Tudo tem cura, basta você ir à fonte. Da onde está vindo? Da onde está vindo? E qualquer dúvida que você tiver também, eu sei, Marco, eu sei, Rafa, Matheus, deixa um comentário aí, que a gente entra em contato com vocês e vai dando uma luz para vocês aí e ajudando você a identificar esse padrão. Que nem o Rafa é terapeuta da ele trabalha com essas informações, remoldando padrões, remoldando pensamentos, as crenças, indo você ir na causa lá e mudando aquele padrão, fazendo a sua vida aqui hoje fluir de maneira mais abundante e daquilo que é o amor, né? Que é o universo, né? Que é fluir, que é crescer. Então, nós estamos aqui para isso. Tem alguma coisa para falar, Marco? Passar por Rafa, né? Gratidão, né? A gente vai pedir novamente a sua curtida, o seu comentário, compartilhar. Nosso recado fechou com a chave de ouro do Matheus aí, falando sobre exatamente olhar para si, olhar para essas feridas. Gratidão a vocês dois. Está sendo um papo incrível esse vídeo, né? Mas a gente vai finalizar porque nosso tempo também por hoje desse vídeo aqui para trazer essa reflexão. Acho que já foi bem profundo, né, galera? Então, vou deixar esse abraço para a galera aí, deixar o comentário, né? Entrar em contato com a gente. Provavelmente o Marco vai deixar nossos arrobas aí do Instagram. Quem quiser trabalhar com Theta Healing também, como o Matheus me indicou. Tem muitas mudanças acontecendo na minha vida, então, assim, atualmente eu posso falar algumas experiências, mas um dia a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, só sobre, né, quais são os pontos mais importantes também de se mudarem, né? Tem os pontos mais importantes, né? Acho que isso também vale a pena. Então, galera, um grande abraço para todos aí. Deixa um grande abraço para o Marco, Matheus, gratidão. Bem-vindo novamente ao Tal Point, que a gente se vê, galera. Um abraço, pessoal.